Oi, gente! Começando aqui mais uma aula para o canal do Facilitando Engenharia. Hoje vamos falar sobre fundações superficiais. Entre essas fundações superficiais, as mais comuns nós temos as sapatas, os blocos e o radier. Então, nessa aula, eu vou falar os principais tipos de fundações superficiais, vou falar também do dimensionamento desse tipo de fundação e também algumas disposições construtivas que as fundações superficiais têm que ter, tá bom? A questão de dimensão mínima, profundidade, a questão do lastro, fundações em cotas diferentes, eu vou explicar tudo isso nessa aula, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Marques, sou engenheiro civil, especialista em estruturas e MBA em gestão de projetos. Então vamos começar com a definição, de fundações superficiais. Uma coisa também que é muito comum é chamar as fundações superficiais de fundações rasas ou fundações diretas, tá? Isso aqui é muito comum as pessoas tratarem por esses três tipos de nomes. Então, as fundações superficiais são elementos de fundação em que a carga é transmitida ao terreno predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base da fundação, e em que a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. Incluem-se neste tipo de fundação as sapatas, os blocos, os radiers, sapatas associadas, vigas de fundação e as sapatas corridas. Isso é segundo a NBR 6122. Mas antes de começar a falar sobre os principais tipos de fundações superficiais, eu quero pedir para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal aqui do Facilitando Engenharia, que vai nos ajudar muito, tá bom? Então, começando pelas sapatas. Qual que é a definição de sapatas? São elementos de fundação superficial em concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas não sejam resistidas pelo concreto, mas sim pelo emprego de armadura. Pode-se possuir espessura constante ou variável, sendo sua base em planta normalmente quadrada, retangular ou trapezoidal. Então, quando a gente desmembra as sapatas, nós temos a sapata isolada. Esse tipo de sapata é mais comum nas edificações, ela vai transmitir ao solo as ações de um único pilar. Então aqui a gente pode ver uma sapata isolada quadrada, uma sapata isolada trapezoidal, tá? Esse é o formato aqui da sapata trapezoidal. O segundo tipo é a sapata associada, também conhecida como radier parcial, sapata radier parcial, tá? Sapata comum há vários pilares, cujos os centros em planta não estejam situados em um mesmo alinhamento. Terceiro tipo, sapata corrida. Essa sapata é sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente. Então, por isso a gente pode ver aqui na imagem que ela tem como se fosse uma parede, Então, ela tem uma carga linearmente distribuída sobre a sapata. A gente tem mais 3 tipos de fundações superficiais. A viga de fundação, que é um elemento de fundação superficial comum a vários pilares que em planta estejam situados no mesmo alinhamento. O bloco, ele é um elemento de fundação superficial em concreto, dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas possam ser resistidas apenas pelo concreto, sem a necessidade de armadura. Pode ter suas faces verticais, inclinadas ou escalonadas e apresentar normalmente em planta seção quadrada ou retangular. Então esse é um detalhe muito importante. Aqui eu não estou falando de bloco de coroamento, tá? Que recebe estacas. Então esse é um tipo de fundações profundas, Bloco de coroamento mais estacas. Esse bloco é como se fosse uma sapata, porém sem armadura. Então, essa é a diferença. Tanto que o bloco é bem pouco utilizado por isso, por utilizar apenas concreto e não utilizar as armaduras. Ele tem que ter uma carga baixa, para que o próprio concreto resista a essas tensões de tração. E o último é o radier, que é um elemento de fundação superficial que abrange todos os pilares da obra ou carregamentos distribuídos. Por exemplo, tanques, depósitos, silos e edificações também
de pequeno porte, edificações mais leves. Pessoal, se você tem dificuldade em fundações, se você sente insegurança quando vai projetar uma estrutura, ou você já tem aquela ansiedade só de pensar na responsabilidade de elaborar algum tipo de estrutura, se você quiser aprender mais sobre fundações, tanto as fundações superficiais quanto as fundações profundas, como estacas, tubulões, e ainda aprender a dimensionar corretamente estruturas em concreto armado de diferentes portes, nós podemos te ajudar com o nosso curso online Engenheiro Civil Calculista. Com ele você aprenderá a dimensionar estruturas de diferentes portes, então tem de pequeno, de médio e de grande porte. Além disso, teremos 2 módulos exclusivos de fundação, o de fundações superficiais. Nesse módulo você aprenderá sobre os principais tipos de fundações superficiais, que são os blocos, radieiras, as sapatas. Ensinamos vários tipos de sapatas, como a isolada, corrida, associada, viga alavanca ou de equilíbrio, e as fundações profundas, Você aprenderá os principais tipos de estacas e tubulões usados no Brasil. Então, se você é engenheiro civil ou engenheira civil ou até mesmo estudante de engenharia civil, precisa dominar projetos estruturais em concreto armado. E o nosso curso pode te ajudar. Então, se você se interessar, acesse nosso site facilitaнаengenharia.com.br ou acesse o link que está na descrição desse vídeo para ter mais informações e garantir a sua vaga para a próxima turma. Um dos elementos de fundação mais comuns, como eu já falei, são as sapatas, que é considerada uma fundação superficial. Dimensionamento de fundações superficiais. Temos 2 formas de fazer o dimensionamento das fundações superficiais. O primeiro é utilizando o conceito de pressão admissível. E o segundo é com o conceito de coeficientes de segurança parciais. Começando pelo último, conceito de coeficientes de segurança parciais, a segurança nas fundações deve ser estudada por meio de 2 análises, dos análises correspondentes aos estados limites últimos e estados limites de utilização. Nessa parte a gente teria que aprofundar bem mais o nosso estudo, as nossas aulas, ficaria uma aula mais cansativa, uma aula longa. Então, se você tem o interesse de aprender mais sobre essa parte do dimensionamento, a gente falar dos estados limites últimos, estados limites de utilização, tem todo o conteúdo no nosso blog, Então vai ter o texto lá explicando tudo certinho para você. É só você acessar nosso site, vai ter o link aqui também na descrição para acessar o nosso blog. Acessa lá que você vai ter todo o conteúdo. Eu explico sobre fatores de segurança globais mínimos, os estados limites últimos, a análise de ruptura. Explico também a capacidade de carga de um elemento de fundação, como que ele pode ser determinado. São 3 formas. Explico também a análise de deformação dos estados limites de utilização. Então, tudo isso vai ter lá no nosso blog. É só você acessar, É só você acessar que vai estar tudo explicadinho lá para você. Agora falando da segunda forma, de fazer o dimensionamento das fundações superficiais, que é a pressão admissível. São fatores fundamentais na determinação da pressão admissível. Profundidade da fundação, dimensões e forma dos elementos de fundação, características das camadas de terreno abaixo do nível da fundação, lençol de água, modificação das características do terreno por efeito de alívio de pressões, alteração do teor de umidade ou ambos, características da obra, em especial a rigidez da estrutura, recálculos admissíveis definidos pelo projetista da estrutura. Além disso, há outros conceitos importantes, como metodologia para determinação da pressão admissível, que pode ser determinada por um dos seguintes critérios. A gente tem 4 critérios, que são métodos que utilizamos, que são por métodos teóricos, métodos semi-empíricos, métodos empíricos e por meio de prova de carga sob placas. Eu também não vou explicar detalhadamente cada um aqui, mas também está no blog, no artigo que eu escrevi, só você acessar nosso site, tá bom? Além disso, eu explico sobre pressão admissível em solos compressíveis, que é a utilização de fundações em solos constituídos por areia fofa, argilas moles, siltes fofos ou aterros, entre outros. Também sobre solos expansivos, que são aqueles que aumentam de volume quando há um aumento de teor de umidade,
e também de solos colapsíveis. Então, tá tudo lá no artigo, tá? No nosso site. Agora eu vou falar do dimensionamento geométrico. O dimensionamento geométrico. Nesse dimensionamento devem se considerar 3 solicitações: cargas centradas, excêntricas e horizontais. As cargas centradas, a área da fundação solicitada por cargas centradas deve ser tal que a pressão transmitida ao terreno admitida uniformemente distribuída seja menor ou igual à pressão admissível. Nas cargas excêntricas, quando uma fundação for solicitada às cargas excêntricas, ela deve estar submetida a uma força vertical que o eixo não passe pelo centro de gravidade da superfície de contato da fundação com o solo. Outra forma é através de forças horizontais situadas fora do plano da base da fundação ou qualquer outra composição de forças que gerem momentos na fundação. E por último, as cargas horizontais são as cargas que atuam na fundação horizontalmente, para equilibrar a força horizontal que atua sobre uma fundação em sapata ou bloco. Pode-se contar com o empuxo passivo também. E o dimensionamento estrutural deve ser feito de maneira a atender às normas técnicas, a NBR 6118, NBR 7190 e NBR 8800. Para as fundações superficiais, temos algumas disposições construtivas, então isso aqui é muito importante também, tá? Que são dimensão mínima, em planta, tanto as sapatas quanto os blocos não devem ter dimensão inferior a 60 centímetros. Profundidade mínima, a base de uma fundação deve ser assente a profundidade tal que garanta que o solo de apoio não seja influenciado pelos agentes atmosféricos e fluxos de água nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a fundação for assente sobre rocha, tal profundidade não deve ser inferior a 1,5 metro. Fundação sobre rocha. Para a fixação da pressão admissível de qualquer fundação sobre rocha, deve-se levar em conta a continuidade desta, sua inclinação e a influência da atitude da rocha sobre a estabilidade. Pode-se assentar a fundação sobre rocha de superfície inclinada, desde que se prepare, se necessário, esta superfície. Por exemplo, utilizar chumbamentos, escalonamento em superfícies horizontais, de modo a evitar deslizamento da fundação, tá? Outra coisa fundamental é o lastro. Muita gente não faz o lastro. Em fundações que não se apoiam sobre rocha, deve-se executar anteriormente à sua execução uma camada de concreto simples de regularização de no mínimo 5 centímetros de espessura, ocupando toda a área da cava da fundação. Então, o pessoal acaba utilizando esse lastro como se fosse o cobrimento da sapata, Então, não é certo, tá? Tem que fazer o lastro e para depois concretar a sapata, separado, tá bom? Já quando as fundações serão apoiadas em rocha, após a preparação já mostrada aqui anteriormente, em fundação sobre rocha, deve-se executar um enchimento de concreto de modo a se obter uma superfície plana e horizontal. O concreto a ser utilizado deve ter resistência compatível com a pressão de trabalho da sapata. Outros fatores que são importantes ressaltar é que cada terreno terá suas características, Alguns terão aclives, outros declives, podem ser planos ou irregulares. Tudo isso influencia nas fundações. Para as fundações de terrenos acidentados, quando se tem a topografia do terreno acidentado, a implantação de qualquer obra e suas fundações deve ser feita de maneira a não impedir a utilização satisfatória dos terrenos vizinhos, tá? Então fica de olho nisso para não invadir aí o terreno vizinho. Fundações em cotas diferentes. Igual eu expliquei, dependendo da topografia do terreno, a gente tem que fazer fundações em cotas diferentes. Quando as fundações são próximas, porém situadas em cotas diferentes, a reta de maior declive que passa pelos seus bordos deve fazer com a vertical um ângulo de alfa com os seguintes valores. Então, para solos poucos resistentes, alfa maior ou igual a 60 graus. Já nos solos resistentes, alfa igual a 45 graus e em rochas 30 graus, tá?
Rodolfo, não entendi, boiei essa questão do ângulo. Olha só, deixa eu te explicar com um desenho. Aqui nós temos nossa sapata, tá? Deixa eu fazer aqui a armadura dela. Então aqui a gente vai ter uma sapata. E nós teremos aqui uma outra sapata em cotas diferentes. Tá? Ela vai estar um pouquinho abaixo. Como que você vai saber a questão desses três tipos aqui, ó? Então aqui, ó, na cota superior, a gente vai descer uma linha em 90 graus certinho, tá? Aqui eu não consigo desenhar certo. E aqui a gente também vai passar uma linha nesses dois pontos, tá? Ponto inferior da base da sapata e ponto inferior aqui da sapata que está numa cota inferior. Então, uma linha reta, tá? E esse aqui, ó, esse vai ser o ângulo. Então, aqui, dependendo desse ângulo, você vai saber aqui, ó, para solos pouco resistentes, para solos resistentes e em rochas. Tranquilo? E mais um detalhe construtivo importantíssimo aqui, para a gente finalizar essa aula, deve ser executado primeiro a fundação situada em cota mais baixa, a não ser que se tome cuidados especiais, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como a gente tem essa sapata com cota mais baixa, ela vai ser a primeira a ser executada. Depois a gente executa essa aqui, a segunda, e vai executando de acordo com a cota vai subindo, vai executando, tá? Então, primeiro, sempre executar a mais baixa, tá bom? Então, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreve no nosso canal, siga nossos perfis nas redes sociais, o link vai estar aqui também na descrição. Compartilhe esse vídeo, comente. Se você tem outras dúvidas sobre fundações, sobre estruturas, comenta aqui no vídeo que a gente vai pegar essas dúvidas e criar novas aulas para responder e tirar todas essas dúvidas, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula!